Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Ontem eu terminei o vídeo com uma pergunta. Será que o Sindarov vai ser campeão do mundo? Pois é, galera, e o destino não perdeu tempo. Hoje, no dia de Blitz lá em Miami, os dois se encontraram de novo no tabuleiro. E agora a pergunta mudou de figura, né? Porque olha só, Blitz é o território do Hikaru. Estamos falando de um dos maiores jogadores de partidas de Blitz da história. 3 minutos no relógio, 2 segundos de acréscimo, o habitat natural dele. Então, será que o rei do Blitz botou ordem na casa e deu o troco? Ou será que o moleque de 20 anos fez de novo? Fica comigo até o final que eu vou mostrar lance a lance. Mas antes da partida, deixa eu te falar uma coisa que eu uso todo dia, galera, a Tech T-Shirt da Insider Store, que inclusive é essa que eu estou usando aqui. É o básico com tecnologia. Ela desamassa no próprio corpo, então você não precisa passar. Ela é anti-odor e também evapora o suor rapidinho. Ela é perfeita pro dia a dia. E ela combina com tudo, galera. Fica boa no teu trabalho, no rolê, gravando vídeo e dura muito, viu? Não é aquela camiseta que deforma logo na terceira lavagem. Então, fica a dica, usa o cupom XADREZ que tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado que você garante desconto, galera. E esse desconto acumula com as promoções do site, tá bom? Link na descrição, fica a dica, aproveita. E agora, galera, o contexto, vamos lá. Dia 2 do WR Chess em Miami, torneio por equipes. Então temos aqui Estados Unidos contra Uzbequistão. Ontem, nas rápidas, os americanos terminaram na frente por 5-3. Foi 5-3, se eu não me engano. E hoje o formato mudou. 8 rodadas de blitz. Cada jogador vai enfrentar o adversário 2 vezes, tá? Ritmo frenético, zero margem para erro e tudo em jogo, né? Para os dois times aí. E aí, o experiente se vinga hoje ou o desafiante confirma que o futuro chegou? Nakamura contra Sindarov. Pega o café, se ajeita na cadeira aí, bora descobrir o que rolou. Hikaru tem as peças brancas e abre a partida com C4, a abertura inglesa. Temos aqui cavalo em F6 pelo Sinda, cavalo vem para C3, G6, por enquanto, preparando para tirar o bispo e colocar o rei em segurança. Hikaru busca uma presença central imediatamente com o lance E4, D6 tenta controlar o avanço do peão e aqui D4 fazendo o centro forte aqui de uma abertura que começou como peão dama, né? E agora já está com o centro também com o centro clássico aqui, são esses dois e mais um terceiro dando suporte, isso aqui tá forte. Bispo G7 foi jogado, bispo em E2 roque, cavalo em F3 foi jogado. E essa abertura é chamada defesa índia do rei. As pretas aqui jogaram peãozinho em D6, colocaram o rei em segurança, fizeram fianqueta e cavalo e em algum momento vão atacar esse centro. Muitas vezes com o lance E5, seria o lance principal agora dessa posição, mas o Sindarov prefere atacar com C5. Também lance teórico aqui, lance de livro, conhecido pelos grandes mestres e pelos estudiosos. Roque foi jogado pelo Hikaru, peão toma, quebrou a hegemonia e agora temos o lance cavalo retoma, recuperando o peão, caindo realmente numa inglesa, né? Agora aquilo que era uma índia do rei, de fato ficou com a característica da abertura inglesa, que é uma siciliana de brancas, né? Aqui é um termo técnico, se o que eu falei não faz muito sentido para você, não tem problema, não é tão importante, é apenas nome de abertura. O importante aqui é que as brancas e também o Sindarov estão lutando por espaço no tabuleiro nos primeiros lances. Sindarov segue com o lance cavalo em C6 e agora temos o lance bispo em E3, trazendo um pouco mais de reforço aqui para o cavalo. E uma curiosidade, tá? Falando de abertura, isso daí também se transpôs agora para uma siciliana. Então vocês veem que interessante que foi essa abertura, né? Então ela começou com uma inglesa, virou uma índia do rei, aí voltou para a inglesa e agora virou uma siciliana, né? Que loucura! Você vê como é que as aberturas podem se encontrar, né? Diferentes aberturas acabam se encontrando, se transformando durante a partida.
Muito bem, bispo D7 foi jogado agora pelo Sindarov. Eles ainda estão nos lances teóricos. Ricardo segue com o lance dama em D2. Engraçado que o Ricardo gastou mais tempo aqui. Acho que ele estava buscando da memória os lances, né? Dama D2 é um lance teórico. Continua ainda no book de aberturas. E o Sindarov não perde tempo, galera. Segue com cavalo toma. E depois de bispo toma, bispo em C6 aqui foi jogado. Já também jogaram o lance dama em A5 nessa posição. Deixa eu ver aqui no livro de abertura se eu tenho. Aqui, chess.com Games não, eu quero só os Master Games aqui. Bispo C6 é o lance mais jogado nessa posição. Olha que curioso, dama em A5, pouco jogado com grande porcentagem de vitória para as brancas. Talvez foi pouco explorado, 26 vezes apenas, contra 2.500 vezes do lance bispo C6. Interessante isso, porque é um lance que dá muita diferença no percentual, tanto de que foi jogado quanto do sucesso. Ou seja, as pretas deveriam explorar mais o lance da meia 5, a não ser que já tenha sido refutado de alguma maneira. Mas os computadores gostam desse lance da meia 5, é perfeitamente jogável nessa posição. A barrinha dá uma mexidinha aí, talvez não seja realmente o lance mais promissor. Bom, a bispo C6 foi jogada aqui pelo Sindarov, um lance que faz sentido, né? Já traz uma pressão no peão central. E agora F3 foi jogado. E o Sindarov segue com o lance A5, que, acredite se quiser, ainda está no preparo de abertura do Sindarov, galera. Isso aqui ainda é tudo lance teórico. Ricardo Nakamura segue com o lance cavalo D5, que é uma imprecisão, comprovando a teoria de que o Ricardo não está mais no seu livro de aberturas. O teórico aqui é B3. Cavalo D5 foi jogado e o Sindarov segue com o lance cavalo D7. Notem que como o Ricardo saiu do livro de abertura, o Sindarov também não está mais nos lances principais, mas segue com um dos melhores lances, evitando a troca dos cavalos, lutando pela casa de B6 e rasgando aqui os bispos. E o Naka vai para as trocas, segue com bispo toma, rei toma, dama cheque, e aqui o peão avança, E5, deixa esse peão atrasado, é verdade, isso parece ser um problema, mas a partida segue com dama em E3. Também seria possível dama em D2 para poder retomar, vamos por se bispo toma, retomar aqui de dama, né, e deixar esse peão aqui como um alvo. O Ricardo acaba preferindo jogar dama em E3 e o Sindarov não pensa duas vezes para não deixar esse peão vulnerável. Ele captura o cavalo para que quando o peão retome, esse peão aqui pelo menos não vai sofrer de ataques frontais, né? E o Sindarov tem um plano agora, ele segue com o lance A4, dá a possibilidade de mais movimentação para a dama. Seguimos com o lance B4, Ricardo Nakamura avança o seu peão e agora temos trocas. Peão toma, en passant. Rafa, o que é isso? Volta esse lance, eu não entendi nada. Ele subiu o peão duas vezes, um tá do lado do outro, ele tomou o peão. É isso mesmo. É assim mesmo, galera. Esse aí chama en passant, um lance especial do xadrez. E agora, peão por B3 foi jogado pelo Ricardo Nakamura. E nessa posição o Sindarov vai para um plano. Porque vamos falar a verdade, o que jogar nessa posição? Vamos teste da sinceridade absoluta aqui. O que jogar nessa posição? Rafa, eu jogaria dama B6 para trocar as damas. Tudo bem, talvez eu jogaria isso também, ainda mais contra o Ricardo. Eu falo, tira essa dama do jogo. Que mais, gente? Mas isso não é um plano, isso é um lance covarde, eu confesso. Confesso que esse meu lance é um lance covarde. Quero trocar a dama para não perder do Ricardo. Provavelmente com essa mentalidade eu vou perder dele. Bom, eu vou perder de qualquer jeito. Com a mentalidade boa ou não, eu vou perder do Naka. Mas é sério, que plano que a gente jogaria aqui, né? Dama B6 não é um plano. Olha o que o Sindarov faz. Isso é um verdadeiro plano. Ele joga o lance H5. Não entendi, Rafa, esse plano. Olha o que ele visualizou. H5, H4, cavalo H5 com cavalo em F4. E depois dama em G5. E depois torre para onde ele quiser, torre H8. Não parece um bom plano isso? Agora sim, isso é um plano, né? Caraca, H5 foi jogado pelo Sindarov. B4, Ricardo Nakamura dispara o peão, talvez sem ter um plano claro. E o Sindarov segue com o seu plano, H4. Temos agora o lance torre de F em C1, colocando as torres nas colunas abertas. Faz sentido, jogando posicional. Mas o Sindarov mostra que esse lance foi uma perda de tempo, indo para
Torre por A1, torre por A1. O Hikaru pelo menos tem o domínio da coluna A, mas o Sindarov segue com o seu plano. Ele não está incomodado com a ala da dama, segue com o cavalo em F6. Depois de torre em C1, segue com o lance cavalo H5. E o Naka tem um plano aqui. O plano dele é disparar o peão para B6, colocar a torre na sétima e tentar um contra-jogo. Vamos ver, o Sindarov, o plano dele está chegando antes. B5 foi jogado, o cavalo já chegou em F4. Bispo em F1, mantém o bispo no jogo e defendendo aqui o rei. E agora a dama em G5 foi jogado pelo Sindarov, ameaçando o quê? Ameaçando ganhar a dama, né? Por exemplo, se o peão avança aqui, cavalo em H3, aqui viria com cheque. E não dá nem para tomar o cavalo, né? Mas mais do que isso, o problema é a dama caindo. O rei não consegue defender a dama por conta do cachorro. Teria que jogar rei H1 e dama por E3 e não dá nem para tomar o cavalo. Além de tudo, porque tá caindo a torre, né? Ou seja, o ataque é perigoso. E por isso, nessa posição, o Hikaru vai pro lance rei H1. Tá tomando pressão o Hikaru Nakamura em partida de blitz, galera. Não é possível. O Sindarov tá melhor na posição, tá melhor no relógio. Quer dizer, o cara é bom em clássica, a gente já sabe. Ganhou do Nakamura no torneio de candidatos. Tá jogando, vai jogar o Mundial contra o Gokesh. Na partida rápida, a gente viu ontem o que aconteceu. Esmagou o Nakamura. Mas agora a partida de Blitz, a gente fica acreditando que é o território do Naka. Mas quem tá ganhando é o Sindarov. Bom, tem jogo ainda pela frente. Torre A8 foi jogado pelo Sindarov, cara. Trazendo a torre pro outro lado. A partida segue com o lance dama D2, evitando a entrada da torre na sétima horizontal. E agora, o que jogar nessa posição? Eu teria jogado esse lance, que não é um lance ruim, mas também o que faz esse lance, né? Um lance que mais assusta, mas não faz nada. Olha o lance do Sindarov, é o lance da máquina, é o melhor lance da posição. Não é fácil de achar, galera. Ele vai pro lance dama D8. Esse lance dá liberdade pro cavalo, porque a dama estava aqui, né? O cavalo estava meio cravado. Esse lance continua apoiando o peão, continua de olho aqui na casa de C7. Olha que lance importante, defende o peão base aqui, que é o peão de D6. Olha que lance importante, mas como continuar? O que será que o Sindarov quer fazer a partir daqui? A partida seguiu com o lance dama em F2, mantendo contato no peão, mas o peão está protegido. E agora a torre, agora sim a torre entrou em A3. Aqui temos o lance B6, o Hikaru continua preparando a torre na sétima, mas agora a torre B3 ataca o peão. E o Hikaru vai para um lance errado, ele vai para a torre na sétima. Todo o plano do Hikaru é errado. E por uma razão muito simples, esse lance abandona a fileira do fundo. E por isso torre B1 foi jogado aqui pelo Sindarov. E agora esse bispo está preso, o que significa que esse cavalo ganhou mobilidade em algum momento. Mas o Sindarov vai guardar para a hora certa. Hikaru segue com o lance torre por B7, o que parece um bom ataque, porque agora o Hikaru tem um peão passado. Tudo bem que esse peão pode ser, vai precisar ser vigiado, né? A torre, se ela sair daí, o peão tá caindo. No entanto, o Sindarov não tá interessado nesse peão. Segue com o lance dama em G5, uau, existe uma pressão aqui em G2, a dama não pode sair daí. Por exemplo, dama em C2 aqui, o que acontece? Leva mate, né? Torre por F1. Leva checkmate. A dama tem que continuar defendendo o bispo aqui e também defendendo aqui em G2, porque o bispo tá cravado. A situação tá ruim aqui pro Nakamura, que segue com o lance torre C7. Sindarov segue atacando com cavalo D3 na hora certa. Olhem a dama. A dama tem que continuar defendendo aqui o bispo. E o bispo não pode capturar o cavalo. E a dama não pode vir para essa casa por conta da dama, nem para essa. Porque, enfim, ela tem que defender o bispo de qualquer maneira. Por isso não tem muito lance. Dama G1 é praticamente forçado. Dama em E2 aqui não funcionaria. Aqui tem um lance bonito, dama E2. Aqui provavelmente o Sindarov jogaria esse lance aqui, sacrificando a dama para ir para o mate, né? Porque aqui depois de dama toma teria torre por F1, seguido desse mate sufocado aqui bonito, né? Esse mate bonito sufocado aqui de cavalo em F2 entregando mate. Por isso, caraca, na hora certa, tudo preparado. Hikaru Nakamura, percebendo os perigos, segue com dama em G1. E agora dama em D2 chega de qualquer maneira ameaçando ganhar dama. Nem que tenha que sacrificar a torre aqui, depois nem dá, né? Porque a casa de promoção continua protegida.
Ou seja, Ricardo tem problemas severos. E aqui ele poderia tomar o cavalo, mas isso significaria entregar muito material, né? Vamos mostrar essa continuação aqui. Seguiria com a captura. Seguiria com dama toma, talvez. Ou dama em E3. Qual dos dois você preferiria? O peão ou o bispo? Eu preferiria o peão nessa posição, porque é um peão passado, né? Disparando. Mas ainda assim daria para tomar o bispo, né? Porque se avançar o peão, você consegue paralisar a escalada do peão. Mas dá um pouco mais de trabalho, né? Aqui, se por exemplo, B7, dama B1, aqui com cheque, dama B6 com cheque. Bom, aqui também ganha. Também ganha de qualquer maneira. Muito bem, galera. Mas, então... Porém, portanto, todavia, por conseguinte, entretanto... Rafa, volta! Deu bug! Deu bug no Rafa Milk! Volta ao normal. Muito bem, galera. Aqui é o seguinte. Por isso, nessa posição, o Ricardo Nakamura, com medo de levar esse lance, joga o lance H3. E agora temos o lance cavalo em F2 com cheque. Joga o rei para casa de H2, dama em F4 com cheque. O peão cobra em G3 e como continuar esse ataque? Sindarov, 20 segundos no relógio. Nakamura, 14 segundos no relógio. Sindarov vai para o melhor lance, dama por F3. Qual é a ameaça? A ameaça, por exemplo, se o peão avança, a ameaça é mate em 2. Peão toma, o rei não tem para onde ir. A dama teria que capturar. E dama em H1 entregaria cheque mate. Por isso, o Ricardo captura aqui o peão para sobreviver. E o Sindarov segue com cavalo por E4. O ataque continua, galera. Como parar o ataque? Porque agora existe também a ameaça aqui para cima do bispo. Dama G4 foi jogado aqui pelo Ricardo Nakamura, né? Aqui até é possível jogar um dama por F1. Inclusive é o lance jogado. Você não vai querer trocar a peça aqui, mas dá também, viu? Dá para ganhar aqui desse jeito. Porque se disparar o peão, dá tempo de parar. Então a posição realmente não tá boa. Mas o Sindarov quer finalizar mesmo. Segue com o lance dama por F1, galera. E nessa posição o Ricardo faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, galera. Como assim? O Ricardo perdeu na clássica, perdeu na rápida e perdeu no blitz pro Sindarov. Gukesh, acorda, Gukesh. Acorda aqui, olha. Se prepare. Eu espero que você esteja se preparando e muito. E focando e muito. Porque o desafio vai ser pesado demais, galera. Sindarov é um nome muito, muito, muito forte da atualidade, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Se jogar um lance dama por cavalo, simplesmente dama G1 entrega checkmate. E qualquer outro lance não tem, né? Se jogar qualquer, vou voltar a torre aqui, não faz nenhum sentido. A ameaça da posição é dama em H1 mate. E se você trouxer a dama, talvez para tentar defender, opa, não vamos estragar aqui a partida, vamos colocar como uma possível continuação, jogar um dama G2 para tentar defender, tá vindo checkmate com dama em F4 com cheque, o rei não tem mais nenhuma casa, teria que entregar aqui a dama e levar checkmate de qualquer maneira. Muito bem, está, apesar de mais uma vitória do Sindarov para cima do Naka com 96,8% de precisão, galera. Partida de 3+2, o cara é monstruoso, né? É monstruoso. Mas apesar das vitórias que a gente mostrou do Sindarov para cima do Naka, o time dos Estados Unidos foi mais consistente, venceu nas etapas de blitz por 9-7, ou seja, uma rodada aqui de diferença, a rodada dava 2 pontos, e nas partidas rápidas também venceu por 5-3, portanto no placar final foram 4 pontos de diferença. Estados Unidos, portanto, campeão aqui do torneio, né? No torneio geral aí. Então tá de parabéns Estados Unidos, que conta com os jogadores Ricardo Nakamura do Japão. Brincadeira, muita gente fala que ele é do Japão, ele tem família do Japão, né? Mas ele é dos Estados Unidos mesmo. O Caruana, que é italiano, o Caruana tem dupla cidadania. Realmente ele nasceu na Itália, mas ele também tem a cidadania americana, né? E agora sim, o Wesley So filipino e o Aronian, Levo Aronian, que é armênio, né? Então é isso. Mas beleza, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!